Deu certo, né? Beleza. Vamos lá, Ok, vamos lá. Bem, pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre coroutines e Jetpack no Android. De novo? Agora, voltou. Eu acho que cada slide meu aqui dessa apresentação daria para ser uma palestra à parte. Vai estar ótimo isso aqui. Desculpa, cara, tá com mau contato por algum motivo. Você tem adaptador de HDMI, alguma coisa assim? Não. Tudo bem, vamos continuar assim. É mau contato mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que agora foi. Beleza. Não mexe. Deixa aqui. Beleza. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre coroutines e Jetpack. Tá aqui o meu Twitter, SlideShare, GitHub, tudo é NGlobal, vocês vão me achar por lá. E é isso. Tá, vamos lá começar antes que o projetor apague de novo. Então, antes de começar a falar de coroutines de coroutines especificamente, vou falar um pouquinho rapidão da thread do Android, né? Que ela serve basicamente para fazer as coisas de UI e interação com o usuário, como carregar arquivo de layout, desenhar views na tela, tratar os eventos de UI e por aí vai, certo? Isso aí tem que ser feito de uma maneira muito rápida. Tá? Esse processamento ele deve ocorrer em menos de 16 milissegundos. Porque normalmente as telas têm essa frequência de 60 Hz, então todo o processamento que você vai fazer tem que ser em menos de 16 milissegundos. Inclusive, algumas telas agora estão vindo com 90 Hz de taxa de atualização, o que diminui esse tempo que a gente tem para fazer essa atualização de componentes na tela, fazer o nosso processamento, né, a lógica da nossa aplicação. E agora, inclusive, já tem aparelho com 120 Hz, ou seja, você tem 8 milissegundos para fazer toda a interação da sua aplicação, certo? Bem, então o que é que acontece? Quando sua aplicação está seguindo nessa lógica beleza, a cada 16 milissegundos eu estou fazendo meu processamento, estou dando feedback para o usuário, então sua aplicação está lá no barquinho navegando tranquilamente, certo? Está fluindo sua aplicação normalmente. Entretanto, quando isso começa a demorar mais de 16 milissegundos, aí é onde começa a ter aquele lag, aquele famoso travamento na sua aplicação. Isso fica perceptível porque a sua aplicação está dropando frames, está perdendo frames. Certo? Porque ela não está dando conta de processar o que ela tem para fazer e ainda desenhar na tela. Tá? Então, qual é a solução para isso? Fazer tudo de forma assíncrona. Tudo que você puder fazer de forma assíncrona. Certo? Glauber, mas é só carregar uma imagenzinha rapidão. Faz assíncrono. Tudo assíncrono. Certo? Você só recebe o input do usuário e desenhar na tela, é isso que deve ser feito na UI. Beleza? E no Android, pessoal, isso aí existe desde a versão 1.0, a gente fazer coisas de forma assíncrona. Né? No primeiro, a gente tinha a Sync Task, o handler. Né? Quando eu cheguei no Android, só tinha mato, então a gente usava isso. Né? Então, era isso que a gente tinha. Né? Depois, no Android 3, surgiu os loaders, né? Para meio que dar uma melhorada, mas já escutei um nossa. Né? Não, era bem ruim. Graças a Deus está deprecated. Thank you, Google, to deprecate this. E quem usou o vôlei, hein? Quem usou o vôlei aqui? Quem foi enganado também? Eu também fui. Ok. E agora, a moda nos últimos anos é usar o RxJava, né? Que é sensacional. Assim, a quantidade de recursos que o RxJava disponibiliza não tem o que comentar. O problema realmente é essa curva de aprendizado que o RxJava tem, né? Da gente aprender operadores, essa observer on, subscribe on, usar transformer, usar esse tipo de coisa, certo? Então, realmente é uma coisa que é meio chata do RxJava. Mas depois que você aprende, é legal. Isso, tem um kitzinho. Mas a ideia aqui é falar de coroutines. Né? As coroutines, elas são essencialmente lightweight threads. Esse é o termo que o pessoal da JetBrains usa, o que faz bem sentido. Assim. Eles sempre argumentam que você não consegue lançar 1000 threads no Android, mas você conseguiria fazer 1000 coroutines. Bem, mas a gente não vai precisar disso. Dificilmente vai precisar disso, mas ok. Mas o que ela vem para trazer é essa facilidade do uso. Né? A gente evita ter que usar aqueles callbacks, hell lá da vida, um callback chamando outro callback, e também evita da gente aprender aqueles centenas de operadores lá do RxJava. Tá?
eles são úteis para qualquer tarefa computacional, né? Qualquer, como eu falei aqui, carregar uma imagem, fazer comunicação, carregar um arquivo, tudo isso você consegue fazer com as coroutines. Tá? E ele permite a substituição de callbacks por funções suspended. Eu coloquei funções assíncronas, né? Mas, ok, funciona do mesmo jeito. Então, tá ligado, sei lá, qualquer callback que você tem na sua aplicação, você pode substituir por uma função suspended. Eu vou mostrar como é que faz isso aqui, certo? Bem, para você usar as coroutines, você precisa só adicionar essas duas dependências lá no seu build.gradle. Isso foi uma escolha do pessoal da JetBrains, implementar as coroutines como uma biblioteca. Algumas linguagens, como C#, principalmente, ela implementa isso na linguagem. Se vocês olharem até a palestra do Roman Elizarov, que foi um dos criadores, aí, trabalha com essa parte de coroutines, ele fala que isso foi uma opção do time de Kotlin, criar as coroutines como biblioteca. Tá? E a outra dependência é a biblioteca do Android, para você trabalhar com coroutines no Android. Basicamente, você acessar a main thread. Bem, suspend. A suspending functions é o centro de tudo em coroutines, certo? Elas basicamente são funções que elas podem ser pausadas e elas vão ser retornadas após algum tempo, certo? Elas podem executar longas tarefas e a sintaxe é exatamente igual a uma função normal. A única diferença é que ele colocou esse suspend lá. Na verdade, foi a única coisa que coroutines usa que foi implementada na linguagem. Foi essa palavra reservada, suspend. Certo? O resto está tudo na biblioteca. E, por si só, uma função suspender ela não é assíncrona. Certo? Eu coloquei assíncrona entre aspas, porque ela não roda em outra thread automaticamente. E a gente vai entender isso ao longo aqui da apresentação. Uma suspending function ela só pode ser chamada a partir de outra suspending function. Mas alguém vai ter que chamar essa primeira suspending function, né? Beleza, a gente vai explicar isso aqui também, então vamos com calma. Bem, aqui está um exemplo bem idiota, onde eu tenho aqui uma calculadora que faz uma soma, e veja que aqui eu tenho um delay. Né? Esse delay seria a mesma coisa que o thread.sleep, mas o pessoal escolheu esse nome para não ter essa confusão, certo? E para você usar esse código, está uma suspending function lá e o delay. E aqui no meu unit test, lembra que eu falei, tem alguém que vai lançar a suspending function a primeira vez, né? Pronto. Nesse exemplo aqui é o run blocking. O run blocking é que vai executar essa suspending function, no caso, a função de calcular. Mas como o próprio nome está dizendo, o run blocking, ele vai bloquear a thread atual. E isso para unit tests, ok, não tem problema, está rodando na JVM, sucesso então, sem problema. Mas e no Android? Né? Bem, para a gente entender coroutines no Android, eu acho que, na minha opinião, a primeira coisa é a gente entender 4 conceitos. Certo? 4 conceitos que eu não consegui falar deles separadamente. Eu tive que fazer todos no mesmo exemplo, porque realmente eu não consegui separar. Que é Job, Context, Scope e Dispatcher. Uma vez que você entende como é que essas coisas funcionam e para que elas servem, ajuda muito a você entender como é que coroutines funciona. Tá? Bem, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho uma main activity, eu tenho uma chamada ao meu web service e aqui eu faço alguma coisa. Vamos, pedacinho por pedacinho, tá? Primeiro, job. O que é um job? Ele basicamente representa uma tarefa ou um conjunto de tarefas em execução, certo? Ele pode possuir filhos, por isso que eu disse que ele representa um ou mais tarefas em execução. E a função launch aqui, ela retorna um job, certo? Aqui eu não estou usando o job para nada. E ele pode ser cancelado com o cancel, como está ali no onDestroy. Na hora que eu estou destruindo a minha activity, eu estou cancelando esse job, né, que eu vou falar nos próximos slides, que ele é o job raiz dessa tela. Então, quando eu faço launch, ele está criando um job filho daquele job ali. Certo? Beleza. Então, o job é isso. A segunda parte é esse carinha aqui, que ele está oculto, né, mas ele existe, que é o contexto. Certo? Eu não sei se o nome é muito bom, mas o contexto, ele basicamente serve para representar os atributos que a coroutine vai utilizar. Certo? Nesse caso aqui, eu estou definindo o job raiz e o dispatcher. Eu vou falar o dispatcher logo em seguida. Está vendo que eu não consegui separar o conceito? Porque cada um precisa do outro. Foi até difícil colocar a ordem desses slides, mas beleza. E o contexto ele pode definir a política de thread, tratamento de exceção e etc. Tá? No contexto, que são as características da coroutine. O escopo, por sua vez,
como o próprio nome está dizendo, ele define o escopo de onde as coroutines vão ser lançadas. É parecido com aquilo que tem no Dagger. Eu não defino um escopo para as instâncias lá do Dagger. Aqui eu estou definindo um escopo para a minha coroutine. Então, o escopo dessa coroutine é essa activity, certo? E ela sempre, o coroutine sempre roda no escopo, tá? Por isso que eu preciso ali do coroutine scope para poder lançar uma coroutine, certo? Eu já falei que ele serve como um ciclo de vida e permite um maior controle da execução das tarefas. Porque uma vez que eu crio um escopo e faço um launch, né, aquele launch cria um job, que é filho do job raiz, e aí eu posso cancelar todo mundo ou ter um controle do que aconteceu. Beleza? Então, esses 4 conceitos são importantíssimos. O dispatcher, que é o último deles, que eu vou falar aqui, ele define qual é o pool de threads que a coroutine vai executar. Por isso que só, tipo, ter uma função suspend não faz ele executar em outra thread, certo? Então, nesse caso, o dispatcher é que faz isso. E tem 3 tipos de dispatcher. O dispatcher default, que é para processos que usam mais CPU, ou seja, não usa I/O em si, né, só mais processamento em memória. O de I/O, que serve para você fazer comunicação, ler arquivos, esse tipo de coisa. E o main, que é a main thread do Android, certo? Basicamente, esses 4 conceitos aqui que a gente vai usar um pouquinho ao longo da apresentação também, tá? Mas é isso. Se você notar aqui, ó, nessa chamada web service, eu estou fazendo uma mudança no contexto, certo? Eu estava no contexto de main, certo? Quando eu lancei a coroutine, eu estou lançando na main. Mas aqui eu estou dizendo, olha, essa parte da coroutine eu quero que haja uma mudança de contexto. E eu estou mudando para o contexto de I/O. Então, esse código aqui, ele vai ser feito na thread de I/O. E depois, quando ele terminar, ele vai seguir na main thread. Certo? É bem mais fácil do que subscribe on, né? Eu acho. Certo? Bem, é isso, tá, pessoal? Então, esse exemplo, se você olhar, eu tenho um job raiz, estou definindo um escopo para a minha activity. No onDestroy, eu cancelo o job, que vai cancelar todos os jobs filhos. Na função callWebService, eu lanço minha coroutine. Aqui eu estou usando só a UI, porque eu vou explicar um negócio depois, que é limpando o TXT output. E aqui eu estou acessando o meu web service, certo? Quando eu pego esse retorno, eu atualizo minha UI com aquela lista que eu obtive do web service. Perfeito? Beleza. Então, essa função, pessoal, que a gente fez, está certinha. Ela funciona, certo? Ela está bem escrita. Mas aí você pode se perguntar, Glauber, e se eu fizer assim? Se eu chamar direto o load books, por que eu estou fazendo essa mudança de contexto? Porque se você fizer assim, você vai estar fazendo network na main thread. Lembra que quando eu criei o escopo lá, eu disse que o dispatcher raiz era o dispatcher da main thread? Então, ali ele está disparando toda a coroutine a partir da main thread. Aqui, quando eu não estou fazendo a mudança de contexto, ele vai dizer, ó, você está fazendo na thread de UI. Do mesmo jeito que se eu fizer assim, ó, eu posso fazer um launch e dizer, olha, esse launch não é na main thread, é na thread de I/O. Aí você vai ter o outro problema, que eu estou atualizando a UI ali, aquele text view ali de cima, dentro da thread de I/O, que isso não pode também no Android, certo? Então, por isso que é importante conhecer o conceito de escopo, contexto, dispatcher, para a gente poder entender como é que as coisas funcionam, beleza? Então, para resumir, suspending functions, né, são que você vai definir funções que podem ser suspensas. O job, que é o que controla a execução do código controla o código em execução. O contexto são as propriedades da coroutine. O escopo define o escopo da coroutine, onde ela vai rodar. E o dispatcher, a thread que a coroutine vai rodar. Beleza? Ok. Pausazinha, porque essa palestra é sobre coroutines e Jetpack. Vamos falar um pouquinho de Jetpack. As bibliotecas do Jetpack estão trazendo o suporte nativo para coroutines, certo? Praticamente todas elas, certo? As que precisam, obviamente. Mas bem, então a primeira delas, e eu diria que é a mais importante, é a de Lifecycle. Por quê? Porque a API de Lifecycle agora já tem um escopo atrelado para Activity. Então, tá ligado aquele job raiz, criar um contexto, não sei o que eu fiz? Agora já tem. Eu não preciso fazer aquilo. Já tem na Activity. Olha que coisa linda. Certo? Então, além da função launch, a gente ainda tem launch when created, launch when started, launch when resumed. Certo? Já disponível. Basta você colocar a dependência lá no seu build.gradle e seja feliz. Tá? Então, ó, lá na sua activity, agora você simplesmente pode chamar
launch, launch when created, launch when started, launch when resumed, usando só Lifecycle Scope. Você já ganhou isso, de grátis. Né? Basta botar a biblioteca lá e usar e seja feliz. Certo? Eu aposto que alguém estava pensando, pô, é uma merda fazer toda vez esse negócio, esse job. Eu sei, eu pensei isso também. Ok? Bem, você pode fazer no Fragment também. Né? Agora a gente usa Navigation para fazer esse fluxo de navegação de telas. Você pode usar no Fragment também. O único plus aí é que você pode também fazer na view do Fragment. Né? Para quem não sabe, quando você destrói um fragment, você pode reter a instância do fragment, mas a view sempre morre, certo? Então, você pode criar, chamar coroutines a partir da view do fragment, certo? Já está pronto. Você vai colocar a dependência lá, beleza? Ok. Segunda, mas você pode estar pensando, porra, Glauber, mas deve ser uma porcaria lançar coroutine na activity ou no fragment. Depende da sua arquitetura. Às vezes pode ser necessário, sei lá. Mas você pode fazer no View Model também, certo? Agora você tem View Model Scope. Olha que coisa linda. Você cria o View Model do Android e você já tem um View Model Scope, de grátis para você. E ele já desalocando tudo, né? Parando as coisas quando ele desaloca, tudo lindo, certo? Basta colocar as dependências e aqui, digamos, no seu View Model, eu teria aqui esse Live Data. E nesse load message aí, eu posso fazer, ó, viewModelScope.launch. Faço a mudança aqui para thread.io, carrego a informação e depois atualizo o meu live data. E aí a minha activity não vai nem saber, ó. Eu vou usar aqui o meu live data e ok. Funciona. Beleza? Então, ó, Lifecycle e viewModel já com suporte aí às coroutines. Work Manager. Work Manager, eu tenho investigado essas API de coroutines do Jetpack desde o começo, eu acho, ou bem no comecinho. E o Work Manager eu acho que foi um dos primeiros a implementar isso. Tá? E aí, basta para você, de novo, colocar a dependência e lá no seu worker, ao invés de você herdar de worker, você vai herdar de coroutine worker. Certo? E o seu método doWork, agora ele é suspend. Pô, Glauber, mas qual a diferença? Eu pensava isso. Qual a diferença? Basicamente, aqui você pode chamar qualquer suspending function. Você não precisa do launch aqui. Ele já é uma suspending function, lembra? Só suspending function pode chamar suspending function. Como ela já é uma suspending function, eu posso chamar. Certo? Muito simples. Então, toda a sua lógica de fazer sincronia, fazer trabalho em background lá com o Work Manager, você pode fazer aqui, simplesmente chamando lá as funções suspensas. Beleza? Aqui eu coloquei só um exemplo de como você faria para chamar. É a mesma coisa, tá? Mas você faz o One-Time Request Builder, ou se fosse um recorrente também, passando os dois parâmetros. E aqui seria só para você chamar o Work Manager. Mas eu não quis deixar isso de fora, que o Work Manager permite você pegar o status da execução via Live Data. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu acho isso sensacional, porque o Service não permitia isso. Eu acho que o Job Scheduler eu acho que não permitia isso, e agora com o Work Manager a gente consegue executar uma coisa totalmente em background e pegar o status da execução disso. Certo? Eu não quis deixar isso de fora. Basta usar esse getWorkInfo by ID Live Data, e aí você pode observar a mudança de status do seu worker. Beleza? Isso eu achei bem interessante. Ok, então, só para resumir um pouquinho dessa minha segunda parte de fala aí, Lifecycle provê um Lifecycle Scope da Activity ou do Fragment. O ViewModel já possui um ViewModel Scope e o Work Manager já tem o Coroutine Worker. Ok? Voltando aí para falar de coroutines. Eu dei aquela introdução básica, falei um pouquinho de Jetpack. Agora, vamos voltar de novo aqui para coroutines. Tá? A gente viu que para iniciar uma coroutine, a gente tinha o launch, mas na verdade tem duas formas. Tá? O launch, ele é o famoso fire and forget. Você vai disparar e não está interessado no retorno dele, você não vai capturar o retorno dele, mas você vai ter o job, né? Você controlar só a execução das coisas. Tá? Mas a gente tem o async também. O async, ele retorna um defer, que aí você pode pegar o resultado a partir desse objeto defer. Certo? Então aqui, ó, digamos que você... Aqui está um exemplo do launch. E eu tenho esse do something useful one e do something useful two, né? Que basicamente essas coisas úteis é fazer um delay de 1 segundo.
certo? Nesse exemplo aqui. Aí, se você olhar, ele executa um, depois o outro. Então, como ele está demorando 1 segundo, então ele acaba demorando em torno de 2 segundos. Mas se essas operações podem ocorrer em paralelo e não dependem uma da outra, você pode usar o async, certo? Você fazendo com o async, certo? Você vai chamar o async, vai pegar o objeto deferred, esse 1 e 2 são objetos do tipo deferred, e você pode chamar o await. E aí ele vai esperar os dois resultados chegarem para atribuir o valor a S. Aqui no caso essa constante S, beleza? Nesse caso, a resposta vai acontecer em 1 segundo, ou seja, metade do tempo, certo? Então, se você tem duas requisições que são independentes, certo? E você quer, digamos, juntar o resultado no final, você pode usar as duas como async e fazer esse wait nos dois para pegar o resultado. Ok? Beleza? Ok. Tratamento de exceção. Tratamento de exceção é uma coisa que é engraçado. Eu passei por isso, assim, de ter problema com o tratamento de exceção em Kotlin, e é impressionante a quantidade de perguntas no Stack Overflow que a pessoa acha sobre tratamento de exceção com coroutines. É impressionante, certo? Mas, na verdade, o tratamento é bem simples. A gente só precisa tratar no lugar certo, certo? E as pessoas normalmente não fazem isso. Eu não fazia isso. Então, ó, as exceções que não são tratadas, isso é muito importante, tá? As exceções que não são tratadas são passadas, são propagadas para o escopo, certo? E aí, quando vai para o escopo e esse escopo não trata a exceção, aí faz um crash, tá? Vê só esse exemplo. Aqui está tudo certo, certo? Eu tenho esse método que lança uma exceção, ele está dentro de um try-catch, não tem problema, certo? Aqui, ok. Agora, se eu fizer isso aqui, como assim, Glauber? Launch dentro de launch? Pode, não tem problema. Se você fizer isso, vai dar pau. Por quê? Porque você não está tratando a exceção no lugar certo, né? Não vai funcionar. Porque, olha, você tem a main thread e você chamou o launch. Aí o launch você tem um job. Dentro desse launch, você chamou um outro launch. Só que você está tratando a exceção aqui. Mas a exceção aconteceu aqui, certo? Então, essa exceção não vai ser tratada. Porque esse try-catch é só para ver se o launch foi feito. O launch foi feito. Não teve erro no launch. Teve erro dentro desse outro launch, certo? Então, ele não vai capturar isso. Pensa, pessoal, de forma assíncrona, tá? Ele lançou e vai rodar. Então, ele continua, certo? Então, para consertar isso, você faz o try-catch dentro do outro launch. Sem problema, beleza? E agora o async, né? O async da mesma forma, tá? Dessa forma, ele vai tratar a exceção dentro do async. Não tem problema, tá? Se você não quiser, deixa eu voltar aqui. Se você não quiser ou não puder tratar a exceção dentro do async ou dentro do job, você pode recorrer... Eu vou colocar 3 artifícios aqui, que eu até coloquei numa resposta minha do Stack Overflow. Tem 3 artifícios, mas tem outros até, tá? Você pode usar, por exemplo, passar um supervisor job, que esse supervisor job vai ser tipo o job relativo àquela async, certo? Então, esse job, o supervisor job vai evitar que a exceção seja propagada, certo? Então, ele vai capturar ali dentro do try. A segunda opção seria definir um escopo menor para aquela execução. Lembra que eu falei? A exceção é propagada para o escopo, né? Se eu defino um escopo aqui, a exceção vai ser propagada para aqui, ele vai chamar no try-catch. Sem problema. E, por último, você pode usar um supervisor scope, que assim como o supervisor job, evita que a exceção seja propagada para cima, tá? Então, botei 3 opções aí, mas ainda tem outras, tá? Cancelamento. Para cancelar um job, assim, obviamente, dependendo da situação, quando você tem muitas coroutines rodando e tal, você pode ter uma preocupação maior com o cancelamento. Mas, basicamente, você vai usar o cancel para cancelar o job, para cancelar a sua coroutine, né? Uma vez que ele é cancelado, ele não pode ser reusado. Para cancelar os jobs filhos, sem cancelar o job pai, você usa o cancel children. E o job em si, ele tem outras propriedades, como isActive, isCancel, isFinished, tá? Isso pode ser necessário no caso de um tratamento mais fino aí da sua coroutine, tá? With timeout.
Isso é muito útil, né? Imagina, você está fazendo uma requisição lá no servidor e não quer esperar aquele tempo todo, né? Você pode determinar na aplicação quanto tempo vai demorar para fazer aquilo usando o if timeout, tá? Caso esse timeout seja excedido, ele vai lançar um timeout cancellation exception e uma vez que é feito o cancelamento, certo? Você pode tratar normalmente, certo? O cancelamento é uma exceção, você trata normalmente. É também possível usar essa função with timeout or null, que retorna nulo se der timeout, né? Meio óbvio. Então tá aqui, ó, um exemplo, eu faço um launch, lanço essa long operation aí com timeout, certo? Se alguma coisa der errado, ele já cai no catch, certo? Aqui não tem muito mistério. Eu posso fazer a mesma coisa usando o with timeout ou null. Aqui eu fiz com async, tá, pessoal? Mas ia funcionar com launch do mesmo jeito, tá? Então, aqui, basicamente, eu lanço o meu async, faço uma longa operação aí e dou um await para esperar o resultado, certo? Se exceder o limite, ele vai lançar... Eita, eu nem estou tratando a exceção aí, né? Não, porque é nulo. Ok. Nossa, eu botei um exemplo furadaço aqui, não, mas é porque ele retorna nulo. Que medo. E olha que eu ensaiei essa apresentação, viu, pessoal? Eu tive sustinho agora. Bem... Agora vem uma coisa muito interessante. Eu vou acabar com a infância de coroutines de vocês. Bem, nos bastidores, em tempo de compilação, toda função é convertida para um callback. E agora, como é que vocês se sentem? Eu sinto enganado todo esse tempo. Mas basicamente é isso. Ó, se você olhar o código compilado, a função que é suspended, ele gera uma função de nome igual com esse parâmetro continuation. É só isso que ele faz. Então, basicamente, as coroutines, elas rodam callbacks em threads diferentes. Olha que beleza. E vocês sendo enganados com esse nome bonito tudo. Certo? Mas beleza, é isso, né? Então, a continuation interface, basicamente, ela retorna um valor se der tudo certo e uma exceção se der erro. Só. É isso aqui, ó. Você pega a interface continuation, ela tem resume e resume with exception. Simples. Aí vem o que eu vou falar para vocês. Como é que a gente converte um callback para uma coroutine? Certo? Basicamente, digamos que a gente tem esse location manager, fake aí da vida, mas que tem no Android algo parecido. E a gente passa um callback para pegar a localização atual, que pode demorar, né? Pode demorar um tempo. Se você bota tipo modo avião e pega a localização atual, demora um tempo, certo? Basicamente, o que você ia fazer no seu código normal era isso aqui. Get current location, passar um lambda e esperar a vida. Aí, né? Ok, como é que você converte isso aqui para uma suspending function? Basicamente, você vai usar uma suspend coroutine. Essa é uma função já da API de coroutines. Suspend coroutine. E ele tem um parâmetro continuation. Dentro dessa implementação, eu chamo aquele meu location manager.getCurrentLocation. Se der tudo bem, eu chamo resume, se não, eu chamo exception. Certo? Sabe para que eu já usei isso recentemente? Para fazer uma abstração em cima do Firebase. Firebase não tem aqueles callbacks lá da vida? Pronto, eu substituí por uma suspending function. Fiz a abstração usando coroutines. Eu acho que já tem uma lib para isso, mas na época que eu fiz foi legal fazer. Certo? Então é isso. Ó. Você ia chamar agora para pegar sua localização só fazendo isso. Get my location. Só. É muito melhor do que usar aquele callback, né? Feioso lá dentro do código. Tá? Então, segunda parte de coroutines para a gente lembrar. Launch, fire and forget. Certo? Você vai lançar e não vai pegar o resultado, só vai ter o job. O async para você obter um resultado. Trate as exceções no launch ou no async. Se você não puder, use o supervise o job, supervise o scope ou coroutine scope. Ou outras, tem inclusive. Cancel e cancel children para cancelar o job ou os filhos. With timeout ou with timeout on null para determinar um tempo de quanto aquela sua coroutine pode durar. Né? E toda suspending function é convertida em um callback usando continuation. Beleza? Ok. Agora... Polêmicas. Reactive coroutines. O que é que vocês acham? Eu inventei esse termo, não sei se existe. Se existir, powered by Nelson aqui. Ok? Bem, basicamente, essa ideia que eu estou querendo passar aqui é que você pode substituir o RxJava usando coroutines. Porra, Glauber, daquele jeito, do que você mostrou agora, não vai funcionar não. Mas vai. Existe um conceito chamado de channel,
que permite você comunicar uma suspending function com outra suspending function, tá? Basicamente, eu tenho esse channel, que eu tenho o send channel e o receive channel, certo? E a ideia, obviamente, é você mandar de um canal para outro, certo? Então, ó, digamos que aqui eu tenho um channel de inteiros, eu faço um launch para poder enviar esses dados pelo canal, e aqui eu tenho um outro que vai ficar recebendo esses dados pelo canal. Exemplo bem bobo, né? Ok. Ele vai imprimir isso aí na tela. Agora, eu fiz uma abstração para isso. Imagina, eu tenho um enviador de números, um number sender, um cara que vai enviar números aí para a aplicação quando for necessário, tá? Então, eu criei aqui o meu current value, o number channel, que é um broadcast channel, que é um tipo de implementação de channel. E eu tenho essa função getChannel, que vai me dar esse open subscription. Ok, parece com RxJava, vai. Tem um subscription, ok. Então, eu tenho essa função sendNext, veja que ela é uma suspending function, para eu enviar dados por esse canal. Então, o cara vai poder usar o number sender e ficar ouvindo as informações que estão vindo do channel. E aqui para fechar, obviamente, o canal. Então, lá na minha activity, eu vou instanciar o meu number sender. E aqui eu fiz uma implementação bem boba. No botão, eu faço um launch para enviar um número. Cada vez que eu clico no botão, ele envia. E aqui eu tenho um consume each para ficar recebendo os dados. Beleza? Bem simples, tá? Por que eu falei disso? Porque agora a gente tem Flow. Quem não ouviu falar em Flow ainda, do Coroutines? Quem não ouviu, não sabe o que é. Bem, eu também não vou ajudar muito, mas eu vou explicar como você pode usar e como ele pode ser muito importante na sua vida. Bem, o Flow nada mais é do que uma abstração de um code stream, certo? Basicamente, nada vai ser emitido até que alguém esteja observando, certo? Um Flow é bem parecido com aquela abstração de channel que eu mostrei, tá? Ele tem, inclusive, diversos operadores. Eu coloquei aqui esse bullet. Na verdade, os operadores não são... Tem alguns do Flow, mas muitos são do próprio Kotlin. Flat map, map, filter, first, essas coisas que já tem no Kotlin, certo? Você pode usar. Então, basicamente, a gente tem essas duas interfaces. O Flow, que envia dados, que coleta os dados, com esse collect, e o Flow Collector, que emite dados, ok? Digamos que eu tenho esse int flow, que ele fica enviando dados, aí ele fica emitindo dados, certo? E eu tenho aqui embaixo um collect, que ele vai ficar recebendo esses dados. Bem similar com o que eu fiz, né? Ok. Bem simples. Aqui eu tenho um exemplo mais Rx da vida, né? Eu tenho aqui um range, que já tem um sFlow. Quando você usa a API de Coroutines, você já tem a API de Flow, tá? E eu faço sFlow, aí eu tenho map, filter, e vê que eu tenho esse flow on. Esse flow on é meio que o subscribe on, né? E aí ele vai mudar o upstream. Ou seja, esse filter e esse map do começo estão sendo feitos na thread de I/O. Ok? Depois eu tenho um map, depois o flow on de novo para ele voltar para a main thread e o collect. Certo? É só para demonstrar como vocês podem usar o flow. Beleza? Ok. E agora, fazendo aquela minha mesma abstração que eu fiz de number channel com flow. É bem similar. Basicamente, de novo, eu tenho o meu channel, eu tenho aqui o meu get flow, ao invés de get channel, que tinha feito antes, e eu faço number channel sFlow. De novo, ó, eu tinha um range sFlow, e agora eu tenho um channel sFlow, certo? Lá na minha activity, mesma coisa. Eu instancio o meu flow, e lá eu tenho o meu botão para enviar, e aqui o collect para receber. Glauber, mas tem alguém usando isso? Já estão trabalhando, alguém está trabalhando com isso? Room. Lembra que você pode observar as mudanças no banco de dados com RxJava? Lembra que você pode escutar as mudanças do banco de dados com Live Data? Ok, agora a gente pode com Flow também, certo? Basicamente, você vai colocar as dependências lá no seu build.gradle. Você pode definir, normalmente, suspending functions, certo? Para inserir e para fazer query no banco de dados. Mas agora você pode fazer isso. Nossa, como eu estava esperando. Eu fiz essa palestra em Belo Horizonte, eu acho que há 2 meses atrás, eu acho. E eu coloquei isso como, meu irmão, isso vai ser feito. E tem um post, there's a Florina post, which mentioned, we are not working in Flow because it's experimental, and now it's released.
So, thank you. Agora, isso é muito bacana. This is very excited. E agora você pode usar, por exemplo, substituir o Flow, substituir, digamos, o RxJava na sua arquitetura por Flow. Ah, Glauber, mas e se eu quiser acessar um web service? Pois é, né? O Retrofit já tem implementação para Suspending Functions. Eu não lembro, para Flow não faz muito sentido, né? Mas você pode converter aquela Suspending Function para um Flow. Não tem problema, certo? Muito bacana isso aí, tá? Então, basicamente, você ia usar DAO.getAllCollect, e você ia pegar a sua lista lá do banco de dados. Aqui você ia fazer um launch para você inserir, por exemplo, usar normalmente a Suspending Function, e é isso, né? Muito simples. Então, pessoal, para fechar, Coroutines ela vem se tornando a forma padrão de você usar código assíncrono no Android, tá? O pessoal do Google deixou bem explícito no Google I.O. desse ano que é uma recomendação do Google a utilização das coroutines. E vocês estão vendo o investimento que eles estão fazendo na biblioteca de Jetpack. Então, pensem bem aí, principalmente novos projetos, em usar coroutines. E, além do Jetpack, como eu falei, outras bibliotecas já estão migrando para coroutines, como é o caso do Retrofit. Beleza? Eu coloquei algumas referências, depois eu vou disponibilizar esses slides, eu acho que o pessoal está gravando, não sei se está gravando, então vocês vão poder dar uma olhada, eu vou passar lentamente, porque quem assistir depois pode pausar e dar uma olhada. Eu coloquei 5 páginas de referência aqui, porque eu vou disponibilizar os slides, depois vocês procuram. E é isso, pessoal. Bem, meu nome é Glauber, eu sou engenheiro de software na Mocria, faço parte do programa de Google Developer Expert junto com o Valmir e com o Douglas, eu não sei se o Douglas está aqui. Douglas está não, mas ele vai dar uma palestra aqui. Sou autor do livro Dominando Android e é isso que eu tenho para hoje. Muito obrigado. Temos tempo para umas 2 perguntinhas antes do talk do Wagner. Quem quer perguntar alguma coisa aí pro Glauber? Pergunte. Perguntem para eu achar que a palestra foi legal. Vale uma licença do Android Studio, hein? Pergunta clássica. Ninguém? Vai lá. Eu não vou jogar não, que eu tô com a mão esquerda. Sou péssimo. E aí, Glauber, beleza? Boa apresentação, inclusive. Eu queria saber se tu já tá usando coroutines assim, em projetos de produção e como tu tá botando isso com arquitetura. Porque, como você falou, é meio estranho dar um launch numa coroutine na Activity e tal. Como é que tu tá usando isso através do domain e tratamento de exceção? Eu sempre tento separar meio que as arquiteturas se você vai usar tipo um MVVM com algo reativo. Nesse cenário, é porque eu passei 1 ano trabalhando com React Native. Chorem por mim, por favor. Pois eu estou terminando agora. Estou indo para um novo projeto agora com Android. E, assim, uma coisa que eu me restringia muito era não ter o Flow. Porque o RxJava, para mim, trazia muito esse benefício de quando o data source mudar, eu ter essa mudança na hora. Então, meu último projeto antes do React Native foi com RxJava. E, foi 1 ano atrás. Mas agora, a gente vai começar um novo projeto semana que vem. E aí, a stack que eu estou propondo e a gente está discutindo é justamente usar coroutines, usar navigation. Navigation eu até comentei no começo aqui com a Florine e com outra pessoa que não sei se eu vou usar, mas a gente pode tentar com navigation. Mas sim, eu diria que usaria a coroutines agora para produção. Tá tudo em produção já, ready. Então, eu diria que sim. Beleza? Mais alguém? Cuidado aí com o olho, hein, do amiguinho. E aí, Glauber? Oi. Eu não entendo muito bem de coroutines, mas você mostrou ali um exemplo que você usa, eu acho que você faz um launch e você usa asyncs. Uhum. Esses asyncs estariam rodando na mesma thread desculpa, na mesma coroutine na mesma thread do launch. Eu não entendi como que o async em si transforma aquilo em assíncrono para rodar em paralelo assim. Veja só, é aquilo que eu falei. Se você faz um launch, quando você faz o launch, você não está fazendo nada em outra thread.
Você está fazendo na main thread. Quando você faz um async, aí você não está fazendo também em outra thread. Mas aí qual é o lance? É você ou passa por parâmetro o dispatcher que você está usando, né? Ou dentro do async você faz um with context. Eu meio que abstraí ali naqueles exemplos, mas tipo, dentro da função você pode fazer a mudança de contexto. Entendeu? Ok. Então isso pode acontecer. Entendi, Beleza? Obrigado. Bom, Alô? Oi. Você falou que quando você manda um async, né, ele te retorna um deferred, se eu não me engano. E já tem um autoboxing do tipo de retorno desse deferred, que isso eu não entendi muito bem. É que você faz uma soma, aí ele... O Kotlin infere o tipo automaticamente. É lindo. Sim, então, É lindo isso. quando... Quando você, por exemplo, naquele exemplo, você retorna 2 async, aí você já soma e esse deferred é como se fosse já do tipo inteiro. Show. Exato. Obrigado. Aí o que é que acontece? Eu falei daquela parte de tratamento de exceção, né? Aí você tem, se você realmente vai tratar a exceção e retornar, digamos, 0, por exemplo, aí você faz try, tenta obter o inteiro, catch 0, por exemplo. Aí ele vai fazer. Se você não fizer isso, botar só um print lá, ele vai retornar n. Aí não vai funcionar. Mas se você fizer a abstração direitinho, ele vai funcionar. Entendi. Certinho.